Alô para vocês que caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast de mitologia nórdica. Eu sou a Ela. E eu sou a Yara. E eu sou a Liza. E nesse nosso último episódio nós vamos falar sobre a influência da mitologia nórdica na atualidade e sobre como ela é importante pra gente saber um pouco mais dessa cultura. Lá no primeiro episódio, a gente falou sobre como a mitologia nórdica está presente na mídia atual, como, por exemplo, os filmes da Marvel, livros infanto-juvenis, jogos, entre outros. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a presença da mitologia nórdica na mídia. Falando em influência da mitologia nórdica na atualidade, nós vamos começar falando do livro de Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Muitos jovens conseguiram aprender bastante sobre mitologia com esse livro. O autor começa falando sobre os deuses mais conhecidos, Odin, Loki e Thor. Ele também explica que tirou alguns versos do Eda em prosa e Eda em verso, e adaptou o melhor possível para uma versão mais prosaica e descritiva dos mitos, com uma linguagem mais acessível. Fala também sobre a criação do nosso mundo, que seria Midgard, sobre a Yggdrasil e os Nove Mundos também. Ou seja, é um bom livro para quem tem interesse nesse assunto e quer aprender mais sobre, bem explicativo sobre os principais pontos que a gente deve conhecer sobre a mitologia nórdica. Ainda falando em livros, outro que apresenta a mitologia nórdica que tem ganhado fama nos últimos anos é o livro Magnus Chase, do ator Rick Riordan. Diferente do livro do Neil Gaiman, não é um livro tão descritivo sobre os mitos, já que foca mais na história do personagem principal, Magnus Chase, um semideus. É algo mais adaptado para o público infanto-juvenil, apresentando somente o básico sobre mitologia nórdica. Porém, não deixa de ser uma boa forma de conhecer mais sobre, já que foi assim que muitos jovens conseguiram se interessar mais sobre o assunto. E claro, ao falar em adaptações, não podemos esquecer dos filmes da Marvel, que apesar de suas diferenças como Hela, que nos filmes é irmã de Loki e não sua filha, também introduziram pessoas ao mundo da mitologia nórdica. E também houve muita influência da mitologia nórdica no mercado de jogos, como por exemplo na saga mitológica God of War, que teve seu quarto jogo principal em 2018 e explorou muito bem a maioria dos Nove Reinos e contando as histórias da cultura nórdica antiga, enquanto desenvolve a história do protagonista e seu filho. Outro jogo de destaque que foi lançado em 2020 é Assassin's Creed Valhalla. A franquia trata de contextos históricos antigos e nesse jogo conta a história de uma danesa líder de expedições, no contexto do século IX, no território anglo-saxão. A franquia trata de contextos históricos antigos e nesse jogo conta a história de uma danesa líder de expedições, no contexto do século IX, no território anglo-saxão. O jogo usa do imaginário que foi construído nos outros jogos da franquia para desenvolver sua história ao redor da mitologia nórdica, com o jogador assumindo o papel de Odin, que enquanto jogável é chamado pelo seu pseudônimo Ravi, e apresenta um contexto mitológico próximo ao Ragnarok. Então, são visíveis os benefícios que o conhecimento de culturas antigas podem proporcionar a você, ouvinte, desde o despertar de interesse em contextos antigos e como as pessoas do passado viam o mundo, até o desenvolvimento sociocultural que várias regiões tiveram. E diversas produções atuais usam das culturas antigas para se desenvolver. E é importante saber sobre a história desses povos e a versão real de suas histórias para que seja possível separar o fictício do real e não correr uma perda da cultura desses povos, sendo possível um melhor aproveitamento de obras e mais consciência sobre o ser humano e seu desenvolvimento. Nesse episódio nós falamos sobre a presença da mitologia nórdica na mídia. Falamos sobre livros, jogos e também filmes, esperando que assim vocês possam conhecer um pouco mais sobre a mitologia nórdica por meio dessas obras. Considerem uma recomendação. Além disso, também falamos sobre o quão importante é conhecer mais sobre essa incrível mitologia. E com isso, nós concluímos mais um episódio do Podcast. Bom, esse foi o nosso último episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Este episódio foi escrito e apresentado por Ela Vinhote, Yara Araújo e Liza Beatriz, com edição de áudio de Ela Vinhote. As fontes utilizadas neste episódio foram os livros Mitologia Nórdica e Magnus Chase e os Deuses de Asgard.